amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho da audiência. E hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2016, a gente fica até meio perdido, né, com relação a se acabou o ano ainda, começando o próximo. Enfim, o tema de hoje do Segurança em Foco é influência da mídia nas prisões e operações policiais, condenações e muito mais. Esse é o tema do Segurança em Foco de hoje, que está no ar. Pois é, estamos começando mais um Segurança em Foco hoje, nessa sexta-feira, às 9h30 e vamos até às 10h30 com as informações. Deixa eu agradecer aqui aos nossos... Hoje estamos desfalcados, estamos sem o nosso querido Flávio Saraiva, que precisou resolver alguns problemas pessoais, infelizmente não pôde estar presente, mas estamos aqui com o doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Mais uma vez, muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Professor, né? Ao nosso querido professor também, Geraldo Magela, escritor também, né? Enfim, estudioso. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Muito bem. Bom, o tema de hoje é a influência da mídia nas prisões, não é? E nas operações policiais, nas condenações. A mídia tem um papel bastante importante, porque ela acaba levando com muita rapidez, principalmente as camadas, talvez, que não tenham acesso com tanta força às informações, mas enfim, na grande massa, de uma forma geral, as informações precisas para toda a população. Porém, essa é a discussão de hoje. Será que esse excesso de exposição, muitas vezes mostrado com tanta veemência e pirotecnia, e depois comprovado que aquela pessoa talvez não tenha nenhum problema relacionado àquele delito, e muitas vezes a mídia não dá a mesma proporção, não é, de foco no momento em que é mostrado que ele não tenha nada a ver com aquela situação. Vamos começar com essa situação, porque eu acho que a mídia ajuda por um lado, mas talvez nesse tema possa discutir em relação à influência da mídia nas prisões. Ajuda, dificulta, exagera ou execra, às vezes, antes da defesa? Doutor Leonardo, vou começar com o senhor. Muito bom dia. Pronto, bom dia. Uma das maiores conquistas da sociedade, de modo geral, né, de um Estado democrático, é, na verdade, a imprensa livre. Tanto é que a Constituição, ela trouxe que a imprensa deve ser livre, sem vedado qualquer tipo de censura, né, como acontecia na época da ditadura, na verdade, né? Então, a imprensa ela é muito importante para a propagação de ideias, a propagação da informação, o acesso ao conhecimento, o acesso à cultura, de forma que a gente saiba o que está acontecendo ao nosso redor, né? Não só em relação ao Brasil, como acontece também em outros países do mundo. É importante falar que a obrigação da imprensa não seria somente a informação. Ele não quer somente informar sobre fatos que vão acontecer, mas também educar as pessoas. Por quê? Porque diante do acesso à informação, diante da grande quantidade que existe de programas que são apresentados, jornais e assim por diante, a gente formou hoje um universo de pessoas que estão realmente mais informadas. Mas não se pode confundir basicamente alguém estar informado por ser expert em uma área. Eu vi a opinião de um autor, inclusive ontem, que ele falou que hoje em dia se confunde se existe de fato uma opinião pública ou se há a opinião publicada. Por quê? Porque ele faz alusão de que a opinião das pessoas ela é formada de acordo com aquilo que é publicado pela imprensa. A imprensa publica, daí tomamos conhecimento de alguma coisa, acreditamos que aquela informação realmente é fidedigna e passamos a pensar de acordo com aquilo que foi publicado. Então, há uma discussão se a opinião é pública ou realmente a opinião é publicada. Naturalmente que, com o objetivo de informar, muitas vezes a imprensa se excede um pouco. E o excesso ele acontece notadamente no aspecto processual penal e dos casos criminais. A gente tem os casos emblemáticos, como aconteceu com aquele caso da escola base que houve em São Paulo, salvo engano, em 2003, ou foi em 93. E para quem não sabe, naquele momento foram divulgadas algumas informações de que os professores da escola, bem como diretores, estavam praticando atos de conotação sexual com as crianças que estudavam naquela escola. Então, aquilo foi veiculado pela imprensa, a escola foi apedrejada, queimada por pessoas, as casas dos professores e diretores também foram queimadas, eles foram agredidos fisicamente e moralmente também em sua imagem. E depois de todo aquele espetáculo se comprovou que aquilo realmente não aconteceu.
que nunca houve qualquer prática de ato sexual. E que se pergunta, né? Eles entraram com ações contra vários órgãos de comunicação, revista Veja, editoras, canais, e realmente receberam uma indenização muito forte, muito grande. Mas a pergunta que você faz é o seguinte: e a imagem deles? A mesma proporção que foi feita, como você mesmo disse, para veicular a imagem de um fato supostamente criminoso, é a mesma a mesma conotação, a mesma importância que é dada quando a informação de que eles não estavam envolvidos no caso, de que foram absolvidos, de que o inquérito policial foi arquivado. Então, o direito à informação, ele deve andar em conjunto com o princípio da dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência. Esse jogo, esse encaixe, é que muitas vezes não é feito de forma que a exposição midiática que acontece em rostos de pessoas, nomes, quando alguém é apresentado à polícia, sempre é colocado armas na frente, né? A exposição que acontece em seu aspecto visual. Então, isso deve ser só pesado, porque muitas vezes, ou muitas daquelas pessoas, são pessoas que não praticaram qualquer fato. Só do ponto de vista de percentual, né, que acontecem, em Alagoas há um percentual de absolvição de aproximadamente de 22% a 28% dos casos. Então, significa que entre 22% das pessoas ou 28% das pessoas que são mostradas pela mídia como supostos autores de algum crime são pessoas, de fato, são inocentes. Muito bem, explicadíssimo então aí os detalhes, mais uma vez, professor Leonardo, dando show aqui em relação a essas informações que são muito precisas. Doutor Geraldo Magela, no seu caso a mídia, ela tem um papel importantíssimo, como o doutor Leonardo disse, ela tem um papel importantíssimo, né? Dessa liberdade de expressão, de fazer com que seja a vez e o olho da população, seja no rádio, ouvindo, na televisão, você vendo e ouvindo, enfim, ou no jornal, retratando ali os momentos dos fatos. Esse exagero, por exemplo, de se chegar rapidamente na notícia ou levar a notícia com muita rapidez, não acaba muitas vezes quebrando o direito de privacidade de algumas pessoas que talvez estejam ou não estejam envolvidos com alguns delitos? Bom dia. Bom dia. Realmente isso é um fato concreto. Muito do que ocorre no Brasil é proveniente desse tipo de assodamento. E cada vez mais esse tipo de questão ela está se concretizando. E eu não sei se isso vai em algum momento modificar, porque antes do advento da invenção da internet, você tinha no mínimo 24 horas para o jornal impresso apurar o fato. No mínimo você tinha algo como 24 horas. A televisão um pouco menos. O rádio era mais instantâneo, mas você sempre tinha um intervalo entre um programa e outro para averiguar. Agora não, tudo é online. O sujeito vai na delegacia e a motivação, no caso concreto de um crime, ou seja, um homicídio, ou estupro, ou tráfico de droga, ou consumo de droga, uma grande apreensão de drogas e de pessoas, prisões de pessoas, de quadrilhas, supostas quadrilhas, etc., a voz do delegado, a voz do agente público, ela passa a ter uma veracidade impressionante nos dias de hoje. Coisa que no passado você tinha como checar as fontes, porque você tinha um certo tempo. E você até identificava a motivação econômica, política, ideológica, religiosa, familiar, de qualquer natureza. Você tinha um certo tempo para saber a motivação do delegado, por exemplo, no caso concreto que o doutor Leonardo falou aqui da escola de base lá de São Paulo. Foi a função do delegado, a posição do delegado, de querer 5, 10 ou 15, ou um dia ou uma semana de fama, que fez toda aquela tragédia com a escola e com aquelas famílias e com as crianças. De que todos os dias ele inventava uma coisa diferente, uma apuração diferente, do nada, da cabeça dele. Você não sabe se aquilo é um esquizofrênico, se era um fanfarrão para querer aparecer. Então, todas essas circunstâncias, um agente público passa por isso. Você, de repente, está diante de um psicopata, de um surtado, de um cara que quer aparecer, de um outro que quer ser candidato a alguma coisa. Bom,
o sujeito quer os 5 minutos de fama dele. Então ele diz, olha, esse rapaz aqui estuprou. Nós chegamos a essa conclusão, estamos com sérios indícios, etc. A partir daí, a mídia noticia. Claro. E do outro lado, a motivação também do jornalista, do dono do site, do dono da TV, do dono da rádio, e menos, mas também do jornal impresso, ele tem todas as suas motivações. E tem uma outra motivação, que é a disputa pela audiência, que isso significa... O furo, né? Para passar na frente. Isso significa dinheiro no caixa da empresa. Verdade. Então, quanto mais esse tipo de descontroles e de falta de ética profissional, mais isso influi nas decisões e na execração de pessoas inocentes. E muitas vezes você tem o culpado ali próximo, o autor do crime próximo, e é desviado para um inocente que foi escolhido naquele bolo todo para ser o bode expiatório, para se apresentar. E quando não, o próprio órgão da autoridade policial máxima diz, bom, nós precisamos, diante desse crime hediondo, nós precisamos dar uma resposta rápida à opinião pública. Qual é a resposta? Pega o primeiro que está na esquina e apresenta como o autor é esse aqui. Condena, né? E condena, pronto. A partir daí, e normalmente é negro e pobre da periferia, a defesa dele é quase zero. É quase zero, porque ele já está condenado a partir daí. Então, o cuidado com o que se divulga, com o que se apura e como se divulga, é fundamental para garantir cada vez mais a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é os órgãos de imprensa, sejam todas as mídias hoje, divulgarem o fato, mas também de preservar o direito e a presunção de inocência das possíveis vítimas e até mesmo da vítima. Ou dos autores, e sobretudo dos autores. Porque muitas vezes você tem a vítima e ela é tão execrada na hora da apuração, na hora da divulgação, da suposta apuração naquele momento, que ela passa a ser autora do próprio crime, que ela foi vítima. E é muito comum, por exemplo, um secretário de segurança de Pernambuco, recentemente, a coisa de 2, 3 anos atrás, foi até demitido. Ele tentou justificar assédio sexual, estupro, etc., ao tamanho da saia das mulheres, ao tipo de vestimenta das mulheres. Então, não tem coisa mais bárbara do que essa, você imputar à vítima a autoria do próprio crime que ela foi. Se ela tivesse instigado, né? Instigado ao crime. Então, a autoridade policial, ela leva também a esse tipo de comportamento da mídia. Então, é uma situação um tanto quanto complicada aqui nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo. E quanto mais nós estamos vivendo, nós estamos vendo que a velocidade com que a informação e a desinformação ocorre é o tempo da luz. Entendi. Doutor Leonardo, para que a gente possa entender, uma pessoa que foi, por exemplo, execrada na mídia, ou até uma possível investigação em que ela havia indícios, ela foi indiciada, por exemplo, o indiciamento, fulano foi indiciado, olha, já é ladrão. Não, há um indício, quer dizer, há uma suspeita, mas não há nada concreto, ainda concreto em relação àquela situação. E aí a pessoa se dirige, junto com outras pessoas que também são suspeitas, para a delegacia, para prestar seus esclarecimentos. Nisso é fotografado, é filmado, ou talvez entrevistado por um repórter e tudo mais. Enfim, nesse momento, por mais que ele diga, olha, eu estou vindo aqui, eu não tenho nada a ver e tal, mas ele já está naquele momento, pela manchete que já foi dada, né? Quadrilha foi encontrada, desviando, tal, enfim. E você está ali no meio, talvez até aquela grande maioria tenha realmente envolvimento, mas 2, 3 talvez tivessem ido no bolo ali, talvez por uma questão porque trabalhava junto, ou porque talvez conhecesse alguém daquele grupo, enfim. Após isso, a pessoa que, por exemplo, ela percebeu que, ela sabe que não tem, ela está indo para prestar os esclarecimentos, talvez muitas vezes até algemada, porque todo mundo ali foi colocado, todo mundo numa vala comum, e vai lá, beleza, aquela coisa toda, e a mídia dá todo aquele reboliço, manchetes e tal e tudo mais. Depois disso tudo, o que uma pessoa que passou por isso, como ela pode tentar reverter? Porque eu digo sempre que esse é um momento que é como um travesseiro de penas.
Você joga o travesseiro de penas no ar e tente depois catar as peninhas e colocar no travesseiro de novo. É impossível. Vai sempre ficar alguma sequelinha ali. Alguém está vendo aí? Não. Sempre fica alguém com aquela coisa atrás da orelha. O que fazer? Juridicamente, como a pessoa pode, por exemplo, pedir que a mesma proporção de mídia dada para execrar seja dada também para desfazer esse mal-entendido? A própria lei estabelece, com amparo constitucional, o chamado direito de resposta. E aí, sempre quando alguém é acusado justamente, e muitas vezes até injustamente, pela prática de um fato criminoso, é possível que a pessoa, então, peça aquele canal de informação que dê para ela o mesmo destaque para que ela possa defender. É o chamado direito de resposta. E a lei e o próprio texto constitucional estabelece que o direito de resposta deve ser proporcional à notícia que foi veiculada. A exposição significa que se a exposição teve 2 minutos, eu posso me defender e dar a minha resposta também em 2 minutos. No mesmo programa, no mesmo programa, no mesmo horário. Já teve casos, por exemplo, que houve direito de resposta para algumas pessoas que eram inimigas de alguém que tinha um certo poder de influência. E aí a resposta foi dada, por exemplo, às 5 da manhã. Imagine se a informação é feita em Jornal Nacional, às 8 da noite, todo mundo assistindo. No horário nobre, o direito de resposta é feito às 5 da manhã. Quer dizer, um número reduzidíssimo de pessoas iam observar aquela resposta. Mas vamos supor que é ótimo a sua informação em relação a isso. A pessoa pode questionar se não, mas eu quero também no mesmo horário onde eu fui exibido. Pode. Como se eu fosse talvez Como a lei estabelece que a resposta deve ser feita no mesmo destaque, proporcional à informação que é feita, ela deve ser feita no mesmo programa, no mesmo horário, inclusive também com o mesmo destaque. Infelizmente, essa lei é pouco usada hoje em dia. Por quê? Porque muitas pessoas têm a sua imagem arranhada injustamente por alguma informação dada de forma inverídica. Prefere se isolar? Essa pessoa prefere se reservar um pouco mais para não ter a sua imagem exposta mais uma vez. É como uma comparação com uma pessoa, por exemplo, que foi estuprada e ela quer virar aquela página. E aí, para virar a página, ela chega e não leva aquele fato ao conhecimento do Ministério Público. Também, enfim, ela prefere se isolar. Ao Ministério Público, ela vai se expor mais uma vez, um processo que é demorado, inclusive com encontrar pessoalmente com o estuprador. Ela prefere deixar para lá, porque o seu interesse privado em manter a sua imagem e tranquilidade é mais importante do que a eventual vingança. Então, acontece muito isso. Então, as pessoas que tiverem a sua imagem arranhada, elas podem procurar aquele órgão de informação que certamente vai dar a oportunidade. Havendo algum problema acerca de destaque, ele pode ingressar com a ação judicial para resguardar o seu direito a restabelecer a sua imagem que foi arranhada por uma informação, às vezes, feita sem o devido critério, né? Para ferir a sua veracidade. O que é importante, isso até um ponto que o Magela falou, e você também confirmou, é a questão, muitas vezes, da autoridade policial que ela costuma prestar com certa frequência entrevistas. Até então, eu lembro da minha infância e quando os programas, e aí a minha imprensa, programas policiais surgiram, eu não via tanta exposição assim como acontece. Hoje em dia eu vejo uma questão que, assim que o rapaz fala, tem um painel atrás, né? Com o nome polícia e tal, né? E aí é feito um emblema, é feito aqui um brasão aqui bem grande, né, para indicar que é a Polícia Civil. Eu entendo que existe de alguma forma até um fim pedagógico naquilo. Isso a polícia está apurando. Se você praticar a mesma coisa, vai ter o mesmo fim que esse rapaz teve. Mas essa exposição muito grande, ela leva a uma certa vaidade. Eu não estou aqui falando que todos têm, mas psicologicamente falando, leva a uma certa vaidade. A exposição vai aumentar, a vontade de ser exposto vai aumentar, criando aquilo que chama a criminologia de síndrome de mariposa, que é o quê? A mariposa, quando vê a luz, ela vai para a luz, mas acaba se queimando com a própria luz depois. Então, esse é o problema. O Sérgio Moro, por exemplo, ele é um popstar hoje em dia. Ele recebeu prêmios de revistas, inclusive revistas... teve até uma revista de fofoca, não sei qual o nome especificamente, que deu ao Sérgio Moro um prêmio por ser um juiz que representa o combate ao crime. Juiz não combate crime. Se juiz combater crime, a gente acaba com o coração da justiça, que é a imparcialidade. Eu sempre falo para os meus alunos e para os meus amigos que sempre na hora em que a pessoa
é suspeita da prática de um crime, vem a imprensa para saber como o fato aconteceu, por consequência, vem a sociedade contra você, vem o Ministério Público com um promotor preparado e muitas vezes implacável na acusação, vem a Polícia Militar, vem a Polícia Civil, todo mundo contra você. O advogado, coitado, naquele bolo todinho, mas tem uma pessoa que não tem qualquer interesse na causa. Essa pessoa é o juiz. Claro. Na hora que a exposição midiática é muito grande e na hora que o juiz se influencia muito pela mídia, ele torna-se um juiz parcial, um juiz tendencioso à condenação. Nesse momento vai ruir o coração da justiça, que é representada por uma balança, em que há um equilíbrio entre a tese e a antítese, ele não pode desequilibrar a balança, e o juiz tendente a condenar é tudo, menos um juiz. A gente tem sempre que combater a figura do juiz parcial. O juiz não pode ser parcial. Quando você fala em juiz ser obrigatoriamente imparcial, não significa ser um juiz neutro. Todo juiz carrega no seu julgamento a sua bagagem de vida, seus princípios, a sua cultura, a sua criação, isso é normal. O juiz, como pessoa, ele quer que o crime não aconteça mais, assim como eu, qualquer pessoa não quer. Mas ele, enquanto função de juiz, ele deve colocar na sua frente a sua mente consciente e afastar qualquer tendência que haja para a condenação de alguém. Muito bem, perfeito. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta vocês vão debater entre si em relação a essa questão, por exemplo, da exposição do chefe de polícia, por exemplo, que presta os esclarecimentos no momento em que a mídia está ao vivo ou rapidamente ou no site e passando as informações, primeiras informações, inclusive, dos policiais que tiveram naquelas ações, que são, inclusive, informações pegas no local, que podem ser certas ou simplesmente informações desencontradas. E ele acaba levando isso para a imprensa e aquela pessoa, de repente, claro, a grande maioria tem seus envolvimentos, mas talvez não tanto quanto o que é divulgado. Esse será o nosso tema, vocês vão debater sobre isso, os direitos que são cerceados, todos os detalhes, vocês vão debater entre si depois do intervalo, tá bom? Nós vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. É verão e o Festival Maceió Verão já começou. Durante o mês de janeiro, Maceió vai dançar e se divertir ao som de diversos ritmos. Neste sábado, dia 23, venha cantar com Big Jones, Chique Baratinho e Titãs. Você não pode perder. É na Praça Multieventos na Pajuçara, a partir das 5 da tarde. Venha fazer parte dessa festa. Confira a programação completa em maceió.al.gov.br. Realização Prefeitura de Maceió. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Ria mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto.
coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Pois é, estamos de volta com Segurança em Foco aqui na sua sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2016. O tema de hoje que nós estamos debatendo é a influência da mídia nas prisões policiais e nas operações, condenações policiais também. Então, antes de ir para o intervalo, nós vamos deixar aqui hoje a dupla, Dr. Geraldo Magela e Dr. Leonardo de Moraes, possam discutir em relação a algumas observações que são feitas no momento em que o delegado é entrevistado ou o chefe da operação é entrevistado, com apenas as informações daquele momento. Momento ali feito no afã de passar as informações e muitas vezes sendo instigados por nós jornalistas para que passe alguma informação. Então, eu queria que vocês debatessem sobre isso. Vou começar com o Dr. Geraldo Magela. Dr. Geraldo, o senhor acha que nessa situação teria que haver uma maneira de ser mais comedido, de se evitar, às vezes alguns delegados passam até como chatos por não darem tantas informações ou falando, não tenho nada a declarar agora, estamos apurando, não tenho informações, as informações não são oficiais. Porque é normal que o jornalista também acabe cada vez mais buscando informações ou até plantando algumas situações para colher outras informações. E às vezes o delegado ou entra nessa onda ou muitas vezes responde de uma forma unilateral, enfim. O que fazer então para evitar que mal entendidos aconteçam depois que isso já foi para a mídia, depois que alguém ouviu no rádio o nome, por exemplo, de qualquer um de nós aqui, mas o fulano, eu soube que foi o fulano que mandou. Por exemplo, tivemos aquele problema no HGE, né, em que as funerárias já acabavam tendo lá, e parece que tem um ex-vereador que tem envolvimento, é o fulano, é o ciclano, e isso fica ainda dito por não dito, enfim. Isso não é um risco muito grande no momento em que a velocidade da notícia chega com muita rapidez, né, até as pessoas, de repente execrar uma pessoa e a retratação ser difícil de se voltar a ter aquela, digamos assim, aquela pureza da imagem. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que um dos instrumentos de controle dos boquirotos, seja delegado, seja agente, seja secretário de segurança, etc., mas no caso específico de delegados, por exemplo, se houver um protocolo de como os delegados e os agentes de segurança devem agir diante da imprensa, da mídia de um modo geral, reduz em 90 e tantos % a possibilidade desse tipo de exageros e de incriminação antecipada sem nenhuma. Mas que tipo, doutor Magela, de protocolo? Primeiro, por que tem que ser o delegado que vai falar? Por que não o porta-voz da segurança pública? O assessor de imprensa, né? O assessor de imprensa, que é quem domina a situação com os seus pares, que são jornalistas, radialistas e blogueiros, etc. Então, você livra o profissional desse tipo de ficar 30, 40, 50 repórteres. O cara diz, não, você vai dar para a Globo porque a Globo é maior. Por que não dá para a TV de Anadia? Por que não dá para Bateguara? Porque você vai dar para a BBC de Londres e não dá para da Filipinas. Então, esse tipo de coisa, que aí você começa a vender o tráfico de influência também. Porque você começa a plantar no jornalismo, bom, o delegado
Zezinho é o cara que passa a nossa fonte. Ele passa a nossa informação. Então, vamos botar no jornal de primeira de manhã, no de meio-dia, no da noite, etc. Porque esse cara é o nosso cara. Então, vamos cultivar a nossa fonte. Então, um bom jornalista tem fonte em todos os lugares. Claro. Se ele é jornalista de polícia, claro que ele vai procurar fonte dentro da polícia. O policial, que é um policial sério, honesto e comprometido com a investigação, ele não vai vender a fonte. Ele não vai vender informação para a sua fonte. Né? Então, o off, na linguagem de jornalista, você fala para o cara, para não ser publicado, também para o jornalista correr atrás da investigação como repórter. Poderia até ajudar, né? Ajudar, mas aqui é o contrário. Como você está numa situação de muita preguiça, não se faz mais jornalismo como antigamente investigativo, então você que já quer o tráfico de influência, para eu te dou mídia e você me dá a informação, ou a pretensa informação. Então, na hora que isso tem um protocolo, olha, o delegado não vai falar. Quem vai falar é o assessor de imprensa. E o assessor de imprensa, ele vai ponderar o que deve ser dito e o que não deve ser dito para a imprensa naquele momento. E quando se chegar a uma conclusão do inquérito, etc., aí, bom, vem toda a equipe e diz, olha, nós chegamos a essa conclusão e o inquérito foi enviado para a Justiça. Muito bem. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo que eu tenho observado. Eles têm um porta-voz na PM, que ele sempre está falando com a imprensa. Não significa que ele está falando a verdade, que ele é o cara mais bem informado do mundo, mas ele não está deixando o comandante daquela guarnição, daquele batalhão, etc., que está sob pressão, vir para a imprensa para falar. E sob pressão, muitas vezes você, com a metade de uma frase, você desvenda a tua investigação. Você bota a perder uma determinada linha de investigação, porque você, naquele momento, você deixou passar um tipo de informação subliminar que um bom repórter vai lá ou o advogado da parte contrária se aproveita e esconde o fato. Então, esses cuidados têm que ser uns cuidados que, por exemplo, a Polícia Federal faz bastante isso, com muito profissionalismo. Eles têm um porta-voz. Você não vê todo delegado da Polícia Federal falando a torta e a direito. Mesmo nas operações que o doutor Leonardo falou aqui do Moro, etc., eu particularmente discordo. O Moro é um dos caras mais discretos que eu vejo no nível que está essa operação. Ele é um cara... vai nos eventos, faz as conferências dele, mas é um cara muito retraído, diferentemente de muitos juízes de primeira instância que nós conhecemos aqui em Alagoas, por exemplo, e em outros lugares, que são essas mariposas, que não pode ver, e promotor de justiça também, não pode ver uma lâmpada que ele está correndo lá, pensando que é o holofote da televisão. Muito bem. Então, Leonardo, o senhor ia fazer um questionamento? A questão o Sérgio Moro realmente é um juiz um pouco mais discreto, mas ele dá muitas declarações, são feitas não em imagem, áudio e vídeo, mas declarações feitas por escrito. Houve agora, há pouco tempo, agora uma carta assinada por 105 advogados atacando alguns pontos que aconteceram pela Operação Lava Jato. Isso é importante, que as pessoas tomem conhecimento, que as pessoas dizem, não, rapaz, o pessoal está desesperado para justificar alguma coisa, para ver se consegue absolver o cliente, porque o caso, as provas são tão robustas que ele tem que inventar algum tipo de situação, algum álibi, para chamar a atenção para eles e, por isso, atrair a imprensa. Mas não é bem assim. A queixa principal, nesse caso, dos advogados, ela se restringe ao acesso às informações que existem no processo, porque existe a súmula 14 do STF, a súmula vinculante, que diz, uma vez a prova produzida na fase de investigação e juntada aos autos, o advogado deve ter acesso, né, ao princípio da ampla defesa e contraditório. Então, o rapaz é processado. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público. Ele tem direito a ter acesso àquela informação. Como é que eu vou defender o meu patrocinado, o meu cliente, se eu não tenho sequer acesso àquela informação? Mas tem o Ministério Público. Como é que o órgão acusador tem aquela informação que quem defende não tem? Você desequilibrou a balança. Então, é somente, na verdade, uma carta que é feita para que os advogados tenham tanto acesso à informação quanto à acusação, realizando concretizando a chamada paridade de armas. As armas para acusado devem ser as mesmas para defender. Claro. E o segundo é envolver a colaboração premiada
como uma forma de pressionar alguém a delatar uma outra pessoa sob pena de não conseguir a revogação de sua prisão. Então, é uma forma de você causar alguém... digamos assim. É uma tortura. Tortura psicológica. Vai ficar preso aí. Mas na hora que você delatar alguém, você faz. A colaboração premiada tem como pressuposto ser efetiva e voluntária. Se é voluntária, não deve ter qualquer tipo de pressão para que a pessoa venha colaborar de acordo com a sua vontade, para que ela venha ter posteriormente um prêmio, que pode ser perdão judicial, a redução de pena ou a substituição por uma pena que não seja privativa de liberdade. Aí, quando você percebe, voltando o foco inicial, que você percebe que quando existem várias operações em que há delegados de polícia que ficam atrás de um brasão bem grande da polícia, né, explicando como o fato aconteceu, ele não só ele vai expor o investigado, o suspeito, a uma situação vexatória, e muitas vezes a informação que naquele momento é inverídica, como também ele pode, até pela própria polícia, atrapalhar a investigação que ele está traçando. Imagine um caso em que alguém da polícia, alguém do Ministério Público vaza uma informação importante e a informação ela está localizada concretamente em um documento. Se a pessoa sabe que vai ser investigada e alguém falou que aquela informação é importante, o que a pessoa faz com essa prova? Vai destruir. Se ele queimar a prova, não há perícia do mundo ele consiga descobrir que prova é aquela. Se ele jogar a prova no mar, vai achar a prova no mar. Vai restaurar um vídeo que existe, uma folha, um documento. Não vai. Então, o sigilo da investigação, ela é uma imposição feita pela própria lei, importante não só para o próprio andamento da investigação, mas para que você consiga manter se a exposição indevida é aquela pessoa que é suspeita ou indiciada. Me diga uma coisa, a mídia, por exemplo, para vocês advogados, o senhor como professor e também advogado criminalista competentíssimo, que a gente sabe que é, a mídia pode trazer algumas informações e que no caso do cliente que o senhor estiver defendendo, esteja, por exemplo, sendo execrado nesse momento pela mídia, as informações de que ele talvez seja suspeito. Mas aí a mídia acabou trazendo informações que talvez o próprio cliente não te passou. Isso ajuda na soltura, digamos assim, ou na defesa disso, ou atrapalha, porque cria-se mais situações contra o cliente. Como é que funciona isso? Não existe basicamente uma fórmula mágica, né? Pode ajudar ou também pode não contribuir, né? Muitas vezes, quando o caso é muito midiático, por mais que as provas chamem a atenção para a defesa, é bom você ficar um pouco mais, se manter um pouco mais em silêncio, não dar declarações públicas. Por quê? Porque quanto mais aquele cara aparece na mídia, mais a imagem de alguém é vilipendiado, mais alguém pode forjar provas. Houve um caso aqui em Maceió, um caso emblemático que houve em 2014, envolvendo policiais militares, em que uma PM faleceu por conta disso, e na hora que foram fazer a reconstituição do crime, apareceu subitamente uma testemunha que disse que observou que os disparos foram feitos de forma espaçada e que via alguém apontando a arma para outra pessoa. E aquela informação foi bombástica. A imprensa, testemunha presencial afirma que o tiro foi feito diretamente contra a pessoa. O delegado chamou a atenção, chamar aquele cara para conversar e disse, não foi bem aquilo que eu disse, não foi bem assim, não entendam mal. Observe, naquele momento inicial, todos os órgãos de informação publicaram aquela informação. Completamente o... Mas depois ele se retratou. Quer dizer, se a pessoa for no afã da informação, é muito complicado uma investigação ser bem sucedida, né? E tem, às vezes, informações de alguns testemunhos que, dependendo, como o senhor já citou aqui outras vezes, se não for feito imediatamente ou num período curto, começam a haver alucinações também, imaginação daquele momento, né? O cérebro passa a viver uma história disso tudo, né? Tem essa questão da... A gente, para fazer... Tem um livro bem interessante que fala Guia... compacto de processo penal segundo a teoria dos jogos. Aí ele explica essa questão do preenchimento dos vazios do cérebro. Ele diz um exemplo em que houve a narração de um fato, né? Não está na investigação, de que alguém arrombou a porta da casa de alguém, entrou naquela casa armado, rendeu então os moradores e pegou os bens da casa e levou. Esse é o fato. E aí o cérebro vai querer preencher para saber quem é essa pessoa. Então, qual é a imagem que o cérebro passa de quem é aquela pessoa? Né? Vai ser uma pessoa mal encarada, geralmente um rapaz fisicamente a criar não é tão chamativo, né?
E assim por diante. Como diz o Dr. Geraldo Magela, geralmente pode ser bem afeiçoado, pobre, né? negro, negro da periferia. Negro da periferia. É esse que vai preencher o seu cérebro. Isso acontece muito, né? Quando acontece um espaço muito grande, ele tem o fato e a informação e o depoimento. Dr. Geraldo Magela, em alguns momentos em que o senhor viveu, inclusive na época, quando a Frente de Direitos Humanos, um momento difícil em que o coronelismo imperava, né? Enfim, a mídia ajudou em alguns momentos com o desvendamento de alguns mistérios ou dando publicações, por exemplo, e dando a notícia, fazendo com que algumas pessoas bastante truculentas pensassem duas vezes antes de agir de forma truculenta, como faria sempre, por conta da imprensa. Então, a imprensa também tem um papel importante em relação a deixar temido, digamos assim, algumas ações. O senhor concorda com isso? Concordo. Veja que toda a imprensa ela tem dono, né? A liberdade de imprensa ela é relativa, porque é a liberdade até onde a empresa, o dono da empresa permite, né? Porque tem interesses econômicos, no mínimo interesses econômicos em jogo, né? Desculpa. Quando você tem uma situação de liberdade, que é o nosso caso, nós não vivemos na ditadura, então todo mundo é responsável pelos seus atos, então você pode publicar qualquer notícia, qualquer artigo, a sua opinião é publicada. Se você não consegue num grande jornal, etc., você pode publicar na internet, a custo zero e muitas vezes com muito maior repercussão do que no jornal impresso. Nos casos concretos aqui de Alagoas, você teve várias fases. Você teve uma fase de período de ditadura, ou você tinha na redação dos jornais, por exemplo, jornalistas com o senso profissional de relatar o fato. Ele não ia analisar o fato, ele ia relatar o fato. Fulano foi encontrado morto na Praça Deodoro. Ponto. É um fato. Está lá. Não tem nenhuma motivação religiosa, ideológica, racial, econômica, não. Tem um fato. O cara foi encontrado morto. Quem o matou... É outra história. É outra história. Como chegar a quem o matou. A motivação que levou o sujeito a matar, etc., é uma outra investigação que você faz. Agora, não noticiar o fato do fulano que foi encontrado morto na Praça Deodoro, isso aí é o que se chama de censura do fato. O fato existiu. Então, isso existiu aqui em Alagoas. O sujeito morreu e ele não apareceu. Não foi notícia. Por quê? Porque era proibido noticiar. Você já teve uma outra fase, onde você tinha o cadáver, tinha a notícia e tinha dificuldade de encontrar a autoria. Mas você tinha a notícia. Mas a dificuldade de encontrar a autoria é mais para a polícia procurar os autores do que a imprensa. A imprensa vai correr atrás. Ah, foi o Zé, foi o Mané, foi... Não, mas quem tem que procurar os autores do crime é a Polícia Civil. Então, esse é um fato que difere muito de quando você noticia e você começa a dar distorções. Você tem um fato e você começa a fazer um monte de ilhações, porque há um interesse em desvirtuar aquele fato ou conturbar a investigação. E isso acontece também, muito. Agora, esse pode ser o interesse de um órgão de imprensa, seja na virtual ou impresso, ou televisivo ou radiofônico, e também pode ser da própria polícia. Os interesses que tem na investigação, interesses econômicos, religiosos, familiares, políticos, ideológicos, um monte de outros fatores. Pressão de cima para baixo. Então, toda essa situação, o agente público ele não está imune a isso. Então, você vai ter o cara que está nesse pacote de fazer a maquiagem da coisa, e você tem agentes públicos fantásticos que não estão dentro disso. Que querem simplesmente exercer a sua profissão. Vamos investigar isso aqui e acabou. Depois remete o inquérito para a polícia, para a justiça, e seja julgado para lá. Muitas vezes. Então, essa situação é uma situação que nós temos que estar muito atentos para não engolir gato por lebre. Exatamente. Muitas vezes há situações em que a própria imprensa, uma informação é chegada à polícia e a investigação é muito melhor bem feita pela própria imprensa do que pela própria polícia. Não que haja uma incapacidade, mas sempre porque ele conseguiu chegar àquela fonte da prova primeiro do que a polícia. A revista Veja hoje é uma importante fonte de investigação e outras revistas, a revista Época e assim vai, né?
Porque hoje há o jornalismo investigativo. Hoje não, existe há um certo tempo, mas hoje muito mais força ao jornalismo investigativo. O rapaz se identifica como um jornalista investigativo do ponto de vista criminal. Então, ele é importante. E as informações que ele prega são importantes. Houve até uma discussão há pouco tempo de uma proposta de emenda constitucional para que o poder de investigação ficasse somente com a polícia. Mas aí essa proposta não passou, felizmente, para dizer que não só a polícia investiga, mas a imprensa investiga, a Receita Federal investiga, Público, o advogado todos. Pode também eventualmente investigar, logicamente se eu for pago para isso, mas há várias formas de se investigar, não somente muito bem pago, né, doutor Magela? Não somente, não como historiador, mas os honorários são pagos, mas isso é importante, né? Só um ponto que eu queria ressaltar, se me permite. Pois não. A influência que a própria mídia exerce, não só na cabeça do juiz, como em relação também aos jurados. Houve uma pesquisa feita por uma colega, que é professora, e algumas pessoas que serviram júri, né, que participaram dos julgamentos. E aí foi feita para elas as perguntas se, em alguns casos em que ela participou como jurada, se um caso sendo midiático, se a informação prestada pela mídia foi determinante para ela votar o sim ou não. Ela falou que foi. Está vendo? Ela disse que atuou em alguns casos em que a mídia ela interferiu decisivamente em relação ao fato, né? Não só quando o fato, acusando que alguém matou, o fato. Os jurados são pessoas comuns, doutor Leonardo e doutor Magela. Então, eles têm acesso a toda a mídia e acabam levando até essas informações que são levadas pela mídia, pelo delegado, pelo juiz. Essas declarações acabam levando para uma conotação e um objetivo daquele jurado de dizer assim, poxa vida, ele já é o culpado, para mim ele já é culpado. Quer dizer, ela já teve até uma antecipação, antes até de prestar atenção naquele julgamento, onde poderão ter provas contundentes, importantes, que inocente, inclusive, aquele rapaz. Então, veja a força da imprensa, né? A força grande. Por isso que eu digo sempre, a responsabilidade de quem enverga um microfone, quando a gente fala microfone em todos os sentidos que a gente usa o lapela, mas seja no rádio, na TV, no jornal, em qualquer que seja a mídia, muito cuidado, porque a sua opinião pode ser uma opinião de uma avalanche na vida de pessoas e criar situações terríveis. Eu estou dizendo isso. Tem que se ter muita responsabilidade quando você fala dando a sua formação, a sua opinião, né, já que você é um formador de opinião, passando as informações, principalmente para quem está à frente de programas de televisão, de rádio, principalmente, onde você tem uma grande massa, né, as informações chegam, então você tem que ter muita responsabilidade para não manipular essas pessoas para um outro caminho. Basta ver, quando é preso um jovem na periferia, ele é um traficante ou um drogado. Quando é preso na classe média e na elite, é um dependente químico. Dependente químico. Há uma diferença fundamental. Está precisando de ajuda. Há uma publicação, Magela, até no jornal Carioca, dizendo o seguinte, aí dizia o seguinte, jovem do Leblon traficava drogas em casa. Aí, eita, que absurdo, né? Mas uma coisa chama atenção, jovem do Leblon. Jovem. Quer dizer, já rotulou. Se fosse da periferia, isso. Traficante da favela. Traficante do alemão, traficante do alemão vende drogas para a irmã. Grande horta de drogas. Enfim. Quer dizer, só a diferença de jovem e o traficante já mostra que o local em que a pessoa já dá um impacto é importante para ter a expressão usada na matéria jornalística. Verdade. Gente, olha, nós temos que encerrar o programa, um debate muito interessante, tem muitas situações ainda sobre a questão de mídia, né? Enfim, vamos depois trazer aos poucos também outras situações, que é muito importante. O debate é legal, os nossos queridos companheiros jornalistas e comunicadores também entendem tudo isso, porque a dinâmica e a esquizofrenia do dia a dia é uma loucura para que se tenha talvez até noção, até porque o pedido das redações é que você traga rapidamente, antes de qualquer outra empresa do qual você está concorrendo, que você leve a informação primeiro do que todos. Então, às vezes, no afã de dar a notícia, o furo, como a gente chama no popular na linguagem jornalística, acabam criando, às vezes, alguns factóides, né? Mas, enfim, um abraço a todos os colegas jornalistas e comunicadores. Muito obrigado a vocês hoje pela participação. Sou Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez obrigado a você. Suas considerações finais, companheiro. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e a gente espera ter ficado bem claro essa disputa entre o direito à informação e a presunção de inocência, né? É importante sempre aferir se aquela informação prestada realmente é fidedigna, verdadeira,
para que futuramente não haja nenhum tipo de responsabilização nem civil nem criminal. Mas boa tarde a todos, bom fim de semana. Muito bem. Dr. Geraldo Magela, historiador, estudioso, suas considerações finais, companheiro. Não, eu acho que esse tipo de tema ele é importante e nós temos que voltar sempre a discutir, porque nunca esteve tão presente na vida da sociedade quanto a velocidade das informações ou das desinformações veiculada hoje pela mídia, que não é só mais televisão nem rádio. A mídia eletrônica, que é o nosso telefone celular, é o grande receptador de informações. Vários repórteres em todos os cantinhos, em qualquer momento. Muito bem. Obrigado a vocês pela participação. Obrigado a você também, telespectador, que ficou conosco até agora. Vocês vão seguir agora com o Wilson Júnior no programa A Vez do Povo. Eu também vou para A Vez do Povo agora às 10h30. E a você que participou conosco aqui no Segurança em Foco, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 9h30 aqui, com mais um tema focado sobre a questão da segurança de uma forma geral no Segurança em Foco. Obrigado a todos e até lá.